Aleluia! Já achou aí, irmão? Dá uma aleluiazinha assim. Achei, em nome de Jesus. Aleluia! Achou aí? Amém? 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé aí. Já que o Cícero não pediu para ninguém sentar, né, Cícero? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, eu achei que ia ter nem aleluia hoje. A igreja está acordando, parece. E o versículo de número 21 diz assim: a fim de que o pecado que reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode sentar no seu lugar, irmão, em nome de Jesus. Isso não enche o seu coração, não? Já ouviu muito esse versículo já, né? Onde abundou o pecado, onde abundou, lembra isso? Superabundou, aleluia. Irmãos, eu quero orar com você mais uma vez, amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para nos enchermos dela e por ela nós sermos edificados, Deus. Que hoje nós possamos ser confrontados pela palavra do Senhor. Que o Senhor venha com a Tua palavra diante de nós, confronte nossas vidas, e para que isso nos traga transformação, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar lendo o texto da palavra de Deus, irmão. O Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Nós vamos ler bastante texto hoje aí, então nós acabamos aí em Romanos 5. Só que o texto não acaba aqui, nem o raciocínio do apóstolo Paulo. Aí vai lendo nesse finalzinho do 20 aí, e fala, ó, onde o pecado abundou, a graça agora superabundou. Aí o versículo de Romanos 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aleluia! Aqui, irmãos, é a continuação do raciocínio do apóstolo Paulo. Ali ele falou que onde tinha pecado, a graça superabundou. Aí alguns pensam, então para a graça superabundar, eu peco muito, quanto mais pecado, mais graça. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele diz: que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para a graça ser maior? Ele diz assim: de modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, se para ele nós morremos? Fala assim para quem está do seu lado: meu irmão, você morreu para o pecado. Hoje eu quero falar sobre isso, irmão. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você que crê. Ele não tem, irmão, olha aqui. Ele não tem mais domínio, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Antes, nós éramos controlados. Nós éramos inclinados totalmente para o pecado. Agora, ele não tem mais o poder sobre as nossas vidas. Versículo de número 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, e seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso de número 6. Olha que ele diz assim: sabendo isso,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como... Você, olha aqui, irmão, você não é mais escravo do pecado, não é. Nós não somos mais escravos do pecado. Pela fé, nós sabemos que o nosso velho homem morreu juntamente com Cristo na cruz. Amém. Um dia eu falei isso, o meu velho homem morreu há 2000 anos. O meu velho homem morreu há 2000 anos. Mas parece que às vezes ele quer dar uma ressuscitadazinha. Verso número 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele... Aleluia! Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando, a ter morrido uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso de número 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim... Amém. Irmão, deixa eu perguntar assim para você, não é bom ler a palavra de Deus? Fala assim pro seu irmão, se você lê em casa, a bênção de Deus para sua vida também, irmão. Pode falar para ele, irmão, fala para ele, que às vezes ele não está lendo, você confronta ele dentro já. Ler a palavra de Deus nos edifica, irmãos. Olha aqui, o pecado não terá domínio. Só para você crer nisso, irmão. Aquele que morreu com Cristo, ressuscitou juntamente com Ele, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não te domina mais. Mas nós vamos chegar lá, irmãos. Por que a gente peca ainda? Hoje eu quero falar sobre algumas 7 mentiras comuns que o diabo coloca na nossa cabeça a respeito do pecado. E por que nós pecamos? Se o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, se não é ele mais quem me controla. Antes eu estava no império das trevas, mas Cristo me tirou de lá. Antes eu era dominado pelas minhas paixões carnais. Eu andava segundo o curso desse mundo, vivendo segundo os meus instintos, como um bicho, como um animal. Mas agora não. Eu morri para esse mundo. O meu velho homem morreu com Cristo. E se morreu, juntamente agora eu ressuscitei com Ele. E o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E quais são essas mentiras, irmãos? Uma primeira mentira é que o pecado é prazeroso. Já ouviu isso? Já, irmão? O pecado é bom. O pecado é bom. Mas para quê? Para a sua carne. Porque olha aqui, o pecado é destruidor. O pecado desfigura a nossa imagem. Nós que somos a imagem e semelhança de Cristo, nosso pecado começa a desfigurar isso. O pecado começa a nos afastar do nosso Deus. Algumas pessoas, olha aqui, pensam o seguinte: eu só sou feliz quando eu estiver no mundo. Tem gente, irmão, tem inveja de quem está lá pulando galo na madrugada. Oh, meu Deus do
céu, eu acho que eu vou dar uma desviada e depois eu volto para a igreja. Eu não podia ter me convertido lá para março, abril, logo agora em fevereiro. Tem gente, irmão, que tem inveja do ímpio, porque vê o ímpio virando todas, chegando em casa torto, e ele acha que isso aqui é bom, e não é, porque isso não é bom. E às vezes a nossa cabeça pensa que ser mundano é ser feliz, viver no mundo é desfrutar do prazer. Essa crente é quadrado, crente não sabe o que é bom. Já viu isso já? Crente não é feliz, é porque não conhece a gente, irmão. Irmão, para nós isso é prazeroso. Servir a Deus é um prazer. E olhar para o ímpio, para nós, não nos traz inveja. Olhar para um cara pulando galo na madrugada, passar a noite inteira, gastar o dia de salário dele todo, vir para casa carregado, tá no dia de ressaca, falar que isso é bom, pelo amor de Deus, irmão. Aí quando você olha lá para fora e pensar que o que está lá fora é o que é bom, os valores estão sendo invertidos. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus diz. Isso que a palavra de Deus diz a respeito do pecado. É o que o pecado faz conosco, em nós. Ele é destrutivo, e quem peca se autodestrói. Irmão, olha aqui, Cristo está chamando você para viver uma vida de santidade, porque o pecado não domina mais você. Você tem que crer que Cristo veio para te libertar do poder do pecado. É quando você vai começar a aprender que eu não preciso de coisas para ser feliz. Eu não preciso de uma noitada, eu não preciso de um monte de mulher, eu não preciso beber, eu não preciso usar droga, eu não preciso de nada disso para ser feliz. A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Olha isso para quem está do seu lado, meu irmão. O verdadeiro prazer, você só encontra em Cristo Jesus. Ele falou um amém para você? Se ele falou amém, ele já está encontrando esse prazer já, irmão. Ele já está encontrando esse prazer. Só nele nós encontramos a verdadeira felicidade. Irmão, não olha lá para fora para ter inveja da vida que vive o ímpio, porque ele não tem a Cristo. Ele pode ter dinheiro. Irmão, nada disso vai trazer a verdadeira satisfação. Nada disso vai trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, porque nós só encontramos no Senhor, somente nele. E tem uns irmãozinhos que a gente vai chegando, né? Carnaval, tem que conversar com esse irmão essa semana, senão eu sei que ele vai. Sabe por que ele vai? Sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu que ele foi liberto do pecado. Do poder do pecado, melhor dizendo. Ele não entendeu que ele foi liberto disso, e isso não tem mais domínio sobre a vida dele. Tem revelação, meu irmão. Tem revelação da palavra de Deus para a sua vida. Ele não tem mais domínio sobre mim, ele não tem. Segunda mentira, além de que algumas pessoas pensam que o pecado traz felicidade. Não traz. Pode trazer para a sua carne esse prazer, esse desejo, mas verdadeiramente isso não vai te preencher, porque vai acabar. E depois que a noite passar, e aí? Depois que a cajibrina passou o efeito, o cachorro vai lamber a boca, né? já era. A alegria vai embora. Agora há uma alegria que vem e fica. E essa alegria é aquela que nós experimentamos. E essa alegria é Cristo Jesus. Segunda mentira que vem para nos enganar. Eu posso deixar o pecado
quando eu quiser. Você já pensou isso? Já, irmão? Levanta a mão aí. Tem um monte de mentiroso que não levantou a mão aí. Tem um monte, irmão. Já tá pecando já. Ele não tem domínio sobre você, irmão. Não, eu tô fazendo esse negócio aqui. Mas quando eu quiser, eu vou parar isso aqui. Eu vou deixar. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes isso vai se tornando maior do que você. E às vezes aquilo que você achava que você controlava, controla você. Pega a sua Bíblia, deixa aí aberto, mas abra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8. O Evangelho de João, no capítulo de número 8. Versículo de número 34. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: replicou Jesus, em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes a pessoa ela vem para o culto, ela vai para uma reunião de célula, ela ouve a palavra de Deus, só que fora daqui, ela não quer viver uma vida cristã. Sabe por quê? Ela fala assim: isso aqui eu vou deixar depois. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu não vou aceitar Jesus agora não, tem que acertar uns negócios na minha vida primeiro? Já ouviu isso aí já? Porque ela acha que ela consegue. Só que ela não percebe que ela é escrava daquele pecado e ela precisa da libertação de Cristo Jesus na vida dela. Então, se você vem para o culto, irmão, se você tem vindo nos visitar, tem participado de uma célula, creia que esse pecado não tem que dominar mais você. Ele não é mais forte do que você, não é. Cristo veio tirar os grilhões que escravizavam a sua vida. Ele veio para nos libertar, irmãos. Por isso, quando a gente está aqui, não fica assim: eu estou fazendo isso aqui, mas é só mais um mês. Não, eu vou fazer, mas vai ser a última vez. Ele já está pensando que vai fazer e que aquela vez vai ser. Irmão, quem vai fazer a última vez, ele vai fazer direto. Já aquela pessoa lá que fala assim: eu vou parar de tomar uma. Essa aqui vai ser a última. Então você não quer, irmão. Se você realmente quer parar, não tem essa última. Joga fora, acabou. Eu vou pegar esse cigarro aqui, vai ser o último da minha vida. Já viu já? Se é o último da sua vida, você tem que pegar ele e jogar fora. Não é para acender esse último. Já vi, já. Sabe por quê? Porque essa historinha de que eu paro quando eu quiser é engano de Satanás para você. Para que isso escravize a sua vida ainda mais, ainda mais, ainda mais. Aí você fica: nossa, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, até que esse pouquinho vira um monstro. Você já vê onde esse negócio vai parar. Cristo veio para nos libertar, irmãos. Terceira coisa, eu consigo vencer o pecado sozinho. Vá lá em Romanos, você estava em Romanos 6, eu pedi para você deixar aberto, agora você vai em Romanos no capítulo de número 8. Nós vamos no versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a... Fala mais alto, irmão, dá uma ajudinha para mim, eu vou ler de novo aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O pecado, irmão, ele não vai, olha aqui, não vai te levar para outro caminho, senão um caminho de morte. E para vencer, nós não vencemos só, nós vencemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você não, olha aqui, esse pecado que você está lutando para vencer, você não vai conseguir vencer sozinho.
não é na força do seu braço, não é porque você é bom, não é porque você consegue, mas é porque o Espírito Santo de Deus é quem nos auxilia, é Ele quem vai dar a força para você vencer isso, é Ele, não é você, não é aquilo que está em você. Então não pense que sozinho você consegue pela ajuda do Espírito Santo de Deus. E nisso, irmãos, é quando nós nos voltamos para o Senhor e falamos: Senhor, eu sou fraco, eu dependo de Ti, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu favor, da Tua mão comigo, eu não consigo vencer esse pecado. Você falou isso para Deus, irmão? Deus, eu estou pecando, mas eu não consigo vencer, me ajuda. Já conseguiu falar isso para Deus, irmão? Deus, eu não consigo, me ajuda. Senhor, me ajuda. E é Ele, irmão, que vai fazer você vencer o pecado. Tem muito crente que está achando que é o super-homem, irmão, que brinca com o pecado. Isso aqui não é mal. Aquele negócio lá, não tem nada a ver, isso aqui é besteira. Pastor Rafael que é radical demais. Raiz, xiita. Irmão, minha mãe já falava que brinca com fogo se queima. E quem brinca com fogo se machuca. E quem brinca com pecado está no caminho de morte. E precisa se arrepender para voltar para o caminho da vida. Precisa se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. E isso, irmão, olha aqui. Você vai conseguir pela ajuda do Espírito Santo de Deus na sua vida. Peça a Ele: Senhor, me fortaleça, me favoreça, me ajuda, porque eu sou fraco e eu não consigo vencer essa luta só. E Ele vai ajudar, irmãos. Ele vai estar com você no momento de luta. Agora, irmão, quem está tentando lutar contra o pecado e nem sequer ora, ele não vai vencer nunca. A pessoa que está lutando contra o pecado e não sequer se volta para o Senhor e pedir a Ele o favor, a ajuda, ele não vai vencer só. Nós vencemos, irmão, é pelo poder de Deus. Quando nós clamamos: Senhor, me ajuda, o Espírito Santo de Deus que habita em você fortalecerá você para que você vença as suas lutas. Tem muita luta, irmão, que às vezes você acha que você vai conseguir vencer sozinho. Eu falo para você: se volta para o Senhor, se arrependa e peça ajuda a Ele, porque quem vai te ajudar é o Senhor. Uma outra coisa, uma outra mentira a qual nós somos enganados: é impossível viver de acordo com a palavra de Deus. Mas por esse negócio aí de viver vida santa, viver em santidade, viver uma vida piedosa, não tem como, é impossível. Pega a sua Bíblia, irmão, abra comigo lá em 1 Coríntios agora, em nome de... Deixa aberto aí e vai para 1 Coríntios. Só um pouquinho mais à frente, irmão, no capítulo de número 10. Amém. Você já abriu aí 1 Coríntios 10? No versículo 13 a palavra de Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse... Tem alguém? Humana. E o versículo continua: mas Deus é... Você crê que Deus é fiel, irmão? Amém? Deus é fiel? E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais... Você crê nisso aqui, irmão? Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Não é impossível você viver uma vida em santidade. Eu não estou falando que você nunca mais vai pecar na sua vida. Não me entenda mal.
mas viver uma vida santa, reta, digna e uma vida para a glória de Deus, isso a palavra de Deus nos atesta que nós podemos. Aleluia. Nos atesta. E diz assim que ainda não veio uma tentação sobre você que não fosse humana. Mas a palavra de Deus diz assim que Deus é fiel, irmãos. Isso consola o meu coração e faz ver o quão torto eu sou. E diz que junto com a tentação vem a saída. Agora olha aqui, você acha que todo mundo vai para o caminho da saída que Deus dá? Você lembra quando José foi tentado lá na casa de Potifar? Diz que a mulher de Potifar chegou, assediou ele. Aí, Josézão, beleza. Meu marido saiu, vem pra cá, pá, nós dois juntos. Qual foi a saída de José, irmão? Perna pra que te quero, com roupa e sem roupa. Agora, o cara correu, a mulher puxou a roupa, o cara pelado, tá no meio do caminho mesmo. Eu tentei, Deus, você viu que eu tentei. Ela puxou, eu tô pelado, vai fazer o quê? O senhor é testemunha que eu tentei correr, ela puxou, eu não vou correr pelado pra rua, não vou. Aí juntou, irmão, a vontade de pecar com o pecado, você entendeu, né? Alguns fazem isso, irmão, porque olha aqui, Deus dá a saída. O cara saiu sem a roupa e a mulher pegou lá e falou aqui, ó, a roupa, ele tentou abusar de mim, mas Deus deu a saída para ele? Deus dá a saída para nós, irmão. Eu me lembro quando eu me converti, aí falaram para mim a respeito de corte. Tinha um amigo meu também que se converteu também. Irmão, não é nem um Brad Pitt, não, vocês podem ter certeza, mas parece que o satanejo se manifesta, irmão. Sabe, tinha aquela moça, eu sempre queria ficar com aquela menina, nunca quis, estava namorando. Aí eu me converti. Olha que bênção de Jesus. Ela falou, agora eu quero ficar com esse menino ali. Namorando, a diaba. Vamos deixar amor, deixou o amor até. Irmão, eu falo, tentação. Mas Cristo dá a saída para nós. A saída é se posicionar como um homem de Deus. A saída é você se posicionar como uma mulher de Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Eu lembro que esse meu amigo, a menina falou assim para ele, você é homossexual, só pode. Porque a menina veio aqui para pedir para ficar com você, e você vai falar que não quer. Você é meio doentinho, só pode. Irmão, ele passou por isso. Ele passou por isso. Mas sabe o que aconteceu? Ele se guardou. Amém. Deus dá a saída, sim. Às vezes não é a que você quer. Às vezes é aquela que vai fazer você se envergonhar. Irmão, quero saber o que o povo acha de mim. Quero saber o que Deus acha de mim. Não importa o que minha família pensa ao meu respeito. Eu quero pensar o que Deus pensa ao meu respeito. Meu pai chegava em casa e falava, ei Rafael, tá namorando? Tô não. De novo, meu pai namorava comigo, meu pai voltava de novo. Ei Rafael, tá namorando? Tô não. Até que um dia eu estudava. Era assim a conversa dele, Rafael, você tá namorando? E eu estudava na onde ele trabalhava. Na faculdade que eu estudava, ele trabalhava lá. Onde eu cheguei com a aliança. Lá, a aliança de compromisso. Aí ele falava, meu filhão! E aí, tá namorando? Eu falei, não tô. Mas essa aliança aí na sua mão, pelo amor de Deus, acho que deve ter pensado. Essa aqui é uma aliança de compromisso. Eu fiz com Deus. Endoidou logo, endoidou. Eu não quero saber, irmão. Eu quero saber o que Deus pensa. O importante, irmãos, é a sua vida com o Senhor. Não é impossível, irmão. Não é impossível. Deus nos chamou para isso. E nos chamou para viver essa vida. E é essa vida que nós vamos viver. Mas se Ele nos chamou para isso,
É para isso que nós vamos viver. Uma outra mentira que muitas vezes é falada para nós, irmãos. Esse pecado não vai ter consequência. Isso aqui é só uma besteirinha. Eita, irmão. Eu já vi umas coisinhas que não dá nada, que deu um nadão tão grande. E pega a sua Bíblia, abra comigo lá, rapidinho, lá em Hebreus, capítulo de número 10. Eu falo para os irmãos abrir, eu não abro, né? Deixa eu abrir. É bom abrir, né? Hebreus, capítulo de número 10. Você deixa aberto aí, irmãos? Deixa aberto Isaías também. Isaías, capítulo de número 59. Isaías 59 e Hebreus 10. O outro engano é esse: pecado não tem consequência. E algumas pessoas vivem, olha aqui, no pecado porque acham que não sofrerão as consequências. Vivem nessa vida porque acham que vai dar nada. Irmão, pecado é pecado. Hoje, amanhã e sempre, não vai mudar, porque a palavra de Deus, ela não muda. Em Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 31, a palavra de Deus diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Não teve nenhuma misericórdia, mas é. Fala para o seu irmão que às vezes ele não entendeu. Fala assim: irmão, horrível coisa. Você falou até com medo agora. Fala assim: é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Olha aqui, irmão. Todo pecado será julgado. Aí você vai viver nessa vidinha, e esse pecado que você vai vivendo, que você vai, aparentemente não tem problema nenhum. Aparentemente é tranquilo. Mas saiba que há um dia que todos nós estaremos perante o Senhor. Eu teve um aleluia, irmãos. Isso me assusta. Nós vamos estar perante Ele, irmãos. Aleluia. Para alguns é muita misericórdia. Para mim também. Mas nós vamos estar lá diante de Deus. E não pensa que o pecado a qual você vai vivendo não tem efeito nenhum. Te afasta tanto de Deus, irmão. Te esfria tanto do Senhor. E o que acontece é que algumas pessoas que vão viver nessa vida de pecado e não se arrependem, ela começa a achar que o pecado é algo normal. É comum. Ela pecou hoje, não se arrependeu, pecou amanhã, não se arrependeu, pecou depois. Daqui a pouco, isso já se tornou um hábito para ela. E na cabeça dela, aquele pecado já é o normal. E olha aqui, o pecado não é normal. Pecado é pecado. Se você se acostumou com ele ou não, ele não deixou de ser pecado. O que você precisa fazer é observar: isso que eu estou fazendo aqui é pecado. Ah, mas eu faço todo dia. Não deixou de ser pecado, continua sendo. Isaías, no capítulo de número 59. Amém. A palavra de Deus diz lá no versículo de número 1 assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos
Ouça. Você acha que é assim, irmão? Você vai viver uma vida de pecado, totalmente desregrado, uma vida que não agrada o Senhor, uma vida que entristece o coração de Deus, e é normal? Olha aqui, não é. Isaías diz aqui, o braço de Deus não está encolhido não, viu? O ouvido de Deus não está surdo não, mas diz assim que o seu pecado está fazendo separação entre você e o seu Deus. Não tem misericórdia não, mas é verdade, irmão. Então quer dizer que Deus vai ficar assim separado de mim? O que acontece, irmãos, é que nós colocamos uma barreira para Deus. Nós já não conseguimos mais ouvir a palavra de Deus. Ouvir um louvor para nós é enfadonho. Ler a palavra de Deus para nós é algo chato. Vir para o culto, assim, é algo... vai arrancar um pedaço de mim. Mas quem faz isso conosco é o pecado, que começa a nos afastar de Deus, começa a nos esfriar espiritualmente. Eu pergunto, irmão, você acha que o pecado não tem esfriado você? Você acha que o pecado não tem afastado você do Senhor? O pecado não tem tirado a sua paixão das coisas de Deus? Tem sim. Porque é isso que o pecado faz conosco. Mas olha aqui, o pecado não tem mais domínio sobre você. Eu nem falar sobre só os efeitos e as mentiras, mas é isso que eu vim falar para você. Ele não tem mais domínio sobre nós. A tentação vai vir, vai sempre vir. Vai sempre vir. Agora, a tentação em si é pecado? Não é. A tentação, quem vem nos tentar é o inimigo. Agora, esse velho homem, muitas vezes tem o pecado. Mas a palavra de Deus diz que disso nós somos libertos. E por último, algumas pessoas pensam assim: para mim não tem mais jeito, então eu vou viver logo uma vida mundana. Já ouviram isso, irmão? Já ouviu? Eu já ouvi, já. Eu já ouvi. Sabe até quando você vai ter que lutar contra o pecado, irmão? Aleluia, pastor, glória a Deus. Até Jesus voltar. Mas nós vamos lutar contra o pecado até lá. Não é abandonar o Senhor que vai nos fazer vencer o pecado. Não é abandonar o corpo de Cristo que vai fazer você vencer o pecado. Porque o que acontece, irmãos? Nós estamos aqui, reunidos como família do Senhor, juntos, procuramos viver uma vida santa, e muitas vezes a nossa consciência, através do Espírito Santo, vai nos acusando: isso aqui é errado, isso aqui é errado. Aí nós pensamos o quê? Eu vou para o mundo, e lá aquela minha consciência já não está mais me acusando. Agora, você está deixando de pecar? Você resolveu o seu problema? Não, a sua consciência só não está mais acusando você, mas você continua no pecado do mesmo jeito. Resolveu o seu problema? Ah, não, a minha consciência, assim já... Irmão, Cristo nos chamou para viver essa vida santa. Não é abandonar o Senhor que vai fazer você vencer. Porque quando nós abandonamos o Senhor, nós achamos que nós estamos bem. Mas não é isso. Às vezes o cara está lá no mundo, ele está vivendo uma vida tranquila. Sabe por quê? Porque o pecado para ele é normal. E às vezes você quer ir para lá, porque lá o pecado para você vai ser normal. Mas olha aqui, não vai deixar de ser pecado. Vai continuar sendo pecado do mesmo jeito, aqui, lá, na China, em qualquer lugar. Vai continuar sendo pecado. O que você precisa fazer é se arrepender, tomar posse da palavra de Deus e falar: o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Cristo veio, morreu por mim, ressuscitou por mim,
para que o poder do pecado não estivesse mais sobre a minha vida. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa palavra eu quero que você tome posse na sua vida hoje, meu irmão. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Não é, agora eu estou pensando, semana que vem vai ser daquele jeito, não é. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Se alguma coisa está acontecendo, que está encaminhando você para o pecado, Cristo chama você para o arrependimento hoje. Ah, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Não é. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Feche os seus olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.